Você sabe o que é mais poderoso do que o exército americano, mais presente do que o McDonald's e mais reconhecido até mesmo do que o rosto de Jesus? Por incrível que pareça, é uma garrafa vermelha com um nome cursivo escrito sobre ela, chamado Coca-Cola. Esta é a bebida que você toma no seu churrasco, no cinema e até mesmo para ajudar na sua digestão. E na verdade, este é o maior império de marketing de toda a história moderna. Hoje você vai entender como que um xarope de uma farmácia com cocaína na sua receita virou um símbolo global, não pela sede, mas sim pela mente. Porque a verdadeira fórmula secreta da Coca-Cola nunca esteve dentro de um cofre da Atlanta, mas sim ela sempre esteve dentro da minha e da sua cabeça. Hoje é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Como a Coca-Cola dominou o mundo com açúcar e propaganda. Fique nesse vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Basicamente, tudo começou em 1886, quando um farmacêutico chamado John Pemberton queria criar um remédio para curar dores e cansaço. Ali, ele misturou folhas de coca, noz de cola e açúcar. E aí começou então nascendo, nesse exato momento, a Coca-Cola. Isso é o início. A Coca literalmente dava energia porque tinha cocaína dentro dela. Mas o gênio por detrás desse império não foi este farmacêutico, mas sim foi o contador dele, chamado Asa Candler, o primeiro homem a entender que o verdadeiro poder não estava na fórmula, mas sim na marca a qual ela estava carregando. Enquanto todo mundo tentava descobrir o segredo do sabor da Coca-Cola, Candler estava focado em apenas uma única fórmula. Primeiro, a parte do açúcar, mais duas partes de publicidade. E a consequência disso tudo foi uma dependência mundial. Ele começou então a distribuir amostras grátis, pendurar cartazes e colocar logotipo em todos os lugares, relógios e diversas outras coisas. Foi o nascimento, assim, então, da obsessão por esta marca chamada Coca-Cola. Qual que é o segredo disso tudo? Ela descobriu um segredo que não era sobre vender refrigerantes, mas sim era vender felicidade. E essa história começou desde 1900 a 1950. Foi os 50 anos de construção de uma história. A Coca-Cola percebeu cedo uma coisa que a maioria das empresas ainda sequer entendem nos dias atuais. Ou seja, as pessoas não compram produtos, elas compram emoções. Enquanto concorrentes tentavam vender sabor, a Coca-Cola estava tentando vender sentimento. Ela não dizia, beba Coca-Cola, ela é gostosa, mas ela sempre dizia através dos seus slogans, abra a felicidade. E isso, convenhamos, é basicamente genial, porque se tem uma coisa que o ser humano nunca consegue matar, é a sede de ser feliz. Você pode beber água, você mata a sua sede. Você pode beber um refrigerante, que você mata a sua sede de beber um refrigerante. Mas como que você vai matar a sua felicidade? Como que você vai suprir a sua felicidade? Basicamente, então, a Coca-Cola, ela tocou num ponto fundamental em que muitas dores eram basicamente sobre isso. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca faz um pacto com o patriotismo. Ela promete que todo soldado americano teria uma Coca-Cola a 5 centavos em qualquer lugar do mundo. E adivinha o que aconteceu? O exército construiu 64 fábricas de Coca-Cola fora dos Estados Unidos, levando essa bebida para a Europa, para a África e para a Ásia. Quando a guerra acabou, o mundo inteiro já estava viciado em Coca-Cola. Enquanto os soldados levavam armas, a Coca-Cola estava levando um brandy. E no final, o que realmente conquistou o planeta foi exatamente sobre isso. Essa história de propaganda, o poder dessa propaganda, começou de 1950 a 1980. Foi basicamente
durante uma guerra que a Coca-Cola sempre venceu, a guerra dentro da mente. Ela não vendia refrigerante, ela vendia a sensação, a estética e o estilo de vida. Nos anos 50 veio o famoso slogan "Is this the real thing?" E nos anos 70 o icônico slogan "You'd like the butt and holding a coke", com pessoas de várias etnias cantando juntas dentro de um campo verde. Era então o retrato de uma paz mundial, e tudo custava apenas uma garrafa gelada de Coca-Cola. Parece inocente, mas era uma engenharia emocional. A Coca-Cola entendeu que o verdadeiro poder não é convencer você a comprar, mas sim é fazer você acreditar que sem ela o momento não é completo. Adivinha o que acontece nos casamentos? O que tem sempre em um casamento, uma festa de casamento? Coca-Cola. Adivinha o que tem em um Natal, um momento feliz de reunião entre pessoas? Coca-Cola. Adivinha o que tem no aniversário feliz em comemorando o aniversário do filho de uma pessoa ou até mesmo o aniversário do seu filho? Coca-Cola. E adivinha o que vai ter no final do mundo? Provavelmente Coca-Cola. Esta é uma interessante posicionamento dessa marca. E o engraçado é que através desse momento de felicidade, ela também começou a criar algo que nós vemos até mesmo nos dias atuais. Ela literalmente criou o Papai Noel moderno que vemos até hoje. Apesar de muitas controvérsias sobre a existência de Papai Noel, que não cabe a ser discutido aqui, mas o interessante foi o posicionamento da Coca-Cola diante dessa divulgação dessa imagem. Nos anos 30, a marca contratou um artista para redesenhar o Bom Velhinho. Antes disso, ele era representado por várias formas, às vezes por uma pessoa magra, às vezes até mesmo para um Papai Noel sombrio. Mas foi através desse papel, desta pessoa, que ele vestiu então um vermelho, gorducho, simpático e com um sorriso contagiante. Ou seja, o Natal que você conhece é apenas uma campanha publicitária muito bem sucedida. Talvez você se pergunte, e o vermelho e o branco do Papai Noel? Talvez não tenha nenhuma coincidência diante disso tudo. São apenas as cores de uma marca a qual ela foi criada. Com isso a gente vê, com um personagem universal e com toneladas de açúcar, a Coca-Cola não só dominou o mercado, mas também ela sequestrou a imaginação coletiva. Basicamente, então, essa dominação global foi de 1980 aos anos 2000. Nos anos de 1980, a Coca-Cola já era onipresente em vários lugares do mundo. Basicamente, ela entrava em países fechados, patrocinava Olimpíadas e até mesmo superava governos. Em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, uma das primeiras coisas que atravessou para o lado comunista. Em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, uma das primeiras coisas que atravessou para o lado comunista, adivinha o que foi? Foi uma Coca-Cola. Ou seja, era um símbolo de um mundo livre. A marca então se tornou uma das poucas coisas no planeta que transcende a cultura, a religião e a política. Hoje ela é vendida em mais de 200 países. E o mais curioso é que só 2 lugares do mundo não têm a Coca-Cola oficialmente, ou seja, a Coreia do Norte e Cuba. O resto, todos já foram evangelizados por essa ideia da Coca-Cola. Com o tempo, de 2000 à atualidade, aos dias de hoje, a gente começou a entender sobre esse mito e esse vício, porque com o tempo o mundo começou a perceber o lado sombrio desta coisa, ou seja, diabetes, obesidade, vício em açúcar, e a Coca sempre estava ali, sorrindo e dizendo: olha, temos uma versão zero açúcar agora para você. É tipo um traficante oferecendo metadona. Tecnicamente é menos viciante, mas o cliente continua voltando todas as vezes. E mesmo que com críticas, boicotes e documentários expondo os bastidores, a Coca-Cola sobreviveu a tudo isso, porque ela não é apenas uma marca, mas sim ela é uma instituição emocional. Enquanto a concorrência briga por sabor, a Coca-Cola domina o imaginário coletivo. Ela não disputa o seu estômago, mas sim ela disputa a sua lembrança. Esse então é o sabor do poder. A Coca-Cola é um exemplo perfeito
de que o poder não está no produto, mas sim na narrativa. Ela não se vendeu apenas refrigerante, ela vendeu infância, vendeu Natal, vendeu alegria, vendeu união, vendeu status e uma dose diária de dopamina açucarada no meio disso tudo. No fim, a Coca-Cola não domina o mundo por causa do seu sabor, mas ela domina porque aprendeu a misturar açúcar com emoção, a te fazer sentir que sem ela falta alguma coisa no seu dia e na sua comemoração. Então, da próxima vez que você abrir uma latinha gelada e ouvir o famoso barulhinho de uma lata se abrindo, lembre-se, esse som não é só o gás escapando sobre aquela latinha, mas sim é o barulho de um império te lembrando que ele venceu sobre todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Compartilha com pessoas que precisam também conhecer essa história. Compartilha com quem também precisa ouvir essa mensagem. Talvez eles não conheçam essa história, talvez eles não conheçam como tudo começou. Muitos precisam entender como eles são manipulados ao longo da história, através desse pequeno líquido, dessa pequena garrafa, dessa pequena lata que tem influenciado gerações ao longo da história.